A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovou na noite desta quarta-feira, dia 4 de setembro, o texto da reforma da Previdência. Apesar de ter rolado uma redução da economia prevista para os próximos 10 anos, estamos mais perto do que nunca de aprovar o texto dessa reforma que é tão importante para o futuro do país. O meu nome é Lucas Maurício, e se esse assunto faz sentido para você, já deixa aí o seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe. Após a aprovação na CCJ, o texto da reforma vai partir para o plenário do Senado. Lá ele vai passar por 2 turnos de votação. E para que seja aprovado, precisa ter o voto a favor de pelo menos 49 dos 81 senadores. O texto da reforma da Previdência, aprovada lá na Câmara dos Deputados, tinha uma economia prevista de 933 bilhões e 500 milhões de reais em 10 anos. Mas, infelizmente, os senadores na CCJ acabaram alterando um pouco o texto, o que reduziu a economia prevista. Apesar disso, o relator, o senador Tasso Gereissati, garantiu que essas novas alterações não são suficientes para fazer o texto voltar para a Câmara dos Deputados, o que é um bom sinal, visto que isso não vai atrapalhar a velocidade da aprovação da reforma. Como eu acabei de falar, o ponto negativo disso é que a economia prevista foi reduzida em 63,5 bilhões de reais. Então agora, no texto como está nesse exato momento, a garantia prevista é de 870 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Lembrando que o texto original enviado pelo ministro Paulo Guedes e sua equipe previa a economia de mais de 1 trilhão de reais nesse mesmo período. Um outro ponto que eu acho que vale a pena citar aqui também nesse vídeo é que essa mesma CCJ que aprovou na noite dessa quarta-feira o texto da reforma da Previdência também aprovou um texto paralelo de reforma da Previdência, chamada de PEC paralela. Esse texto paralelo, entre outras coisas, inclui estados e municípios na reforma e, se aprovado, deve aumentar a economia de 870 bilhões para 1,3 trilhão de reais. Só para você ter uma noção, eu vou falar aqui agora algumas das alterações ou algumas das inclusões desse texto da reforma paralela. Em primeiro lugar, a proteção dos informais. Isso garante que os trabalhadores informais terão o mesmo direito de acesso ao Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, da mesma forma como acontece já hoje com os microempreendedores individuais, os MEIs. O impacto disso, a princípio, seria positivo, já que, ao aumentar a cobertura previdenciária, a gente também acaba aumentando a arrecadação, então a economia pode ser maior. Em segundo lugar estão as reparações. Nesse caso, o relator acabou retirando aquela parte do texto que previa que as indenizações aos anistiados tivessem tratamento previdenciário, o que exigiria o recolhimento de tributos. Ele entendeu que isso daria muito problema, poderia gerar até problemas jurídicos no futuro para a reforma da Previdência, então não seria benéfico. Apesar de ser negativo, ele garante que esse impacto será de menos de 0,1% no impacto total da reforma. Em terceiro lugar, os ex-parlamentares. Esse texto prevê a inclusão de ex-parlamentares nessa nova Previdência, fazendo assim com que a reforma atinja a todos eles. Diversos outros textos também foram votados, como a pensão por morte, idade mínima, PIS/PASEP, mas que eu acho que não vale a pena mencionar aqui, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Se você ainda tem dúvida da real necessidade da aprovação de uma reforma da Previdência, você deveria assistir a esse vídeo aqui em que eu provo tudo com números tirados diretamente dos sites do governo. E aí, o que você acha da reforma da Previdência? Gostaria que a PEC paralela também fosse aprovada? Conta pra gente aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.